Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 17 de abril de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, que nos envolva no manto de paz, de amor, que consigamos gerar a psicosfera necessária para alcançarmos a todos os objetivos desejados no tocante ao auxílio aos nossos irmãos, aos benefícios que aqui pretendemos conseguir, todos eles, sabemos muito bem, vinculados aos nossos merecimentos pessoais. Bem, meus irmãos, agora vamos iniciar efetivamente os nossos trabalhos, dados esses alguns recados, né? Eu peço à nossa irmã Gesilda a gentileza de fazer a leitura da mensagem. Então, meus irmãos, para a maior harmonia do nosso ambiente, nós vamos ler essa página que é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? As páginas sempre trazem muito conforto ao nosso coração e começa um clima de muito maior harmonização, né? As entidades amorosas já se encontram aqui para que tenhamos uma bela noite de trabalhos e, sobretudo, a linda palestra do nosso irmão. O companheiro: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus 18, 33. Em qualquer lugar não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode chamar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. As dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Tem uma frase muito interessante aqui, que cada companheiro de luto, aqueles às vezes que divergem, sobretudo às vezes nada é acaso, e esse componente consanguíneo é de uma importância muito grande. Ali podem ter grandes afinidades ou aversões, mas que vai nos caber sempre transformar, e para isso a gente está encarnado, aversão em fraternidade. Jesus nos ensina isso e que nós possamos seguir esse rastro luminoso do Mestre. Boa noite, vamos iniciar então. E, meus irmãos, nós vamos ouvir agora o nosso irmão Márlio Lanha, que vai nos proferir a palestra da noite de hoje. Prestemos a máxima atenção, que ele seja muito inspirado. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe a tarefa. Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Prazer estar aqui de volta. Da última vez não deu, caiu um temporal brabo, não consegui chegar, mas agora, felizmente, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos de doutrina espírita, do que ela tem a nos oferecer nessa nossa jornada em direção à felicidade, para a qual todos nós fomos criados, mas que ainda, volta e meia, tem alguns empecilhos pelo caminho. E eu quero começar contando um fato real.
que é uma dinâmica, mas é óbvio que eu não vou poder fazer aqui uma dinâmica, mas vamos fazer na mente de cada um, ninguém precisa responder. Esse fato é real. Eu não conheço o personagem, eu li essa história numa coluna que esse personagem assinava há muitos anos atrás no jornal. E ele falava sempre sobre comportamento, essas coisas. E essa pessoa, eu nem me lembro mais o nome dele, era um grande empresário carioca e que tinha uma reunião marcada em São Paulo de manhã para fechar um negócio de alto valor financeiro. Era o negócio da vida dele. E ele tomou todas as precauções. São Paulo, aeroporto Santos Dumont de manhã às vezes está fechado, trânsito de São Paulo é horrível, eu vou de véspera, fico no hotel e de manhã eu estou lá na reunião. Foi de véspera, ficou num hotel bem próximo ao local da reunião, acordou tranquilo, tomou seu banho, foi tomar o café da manhã e ele botou 2 fatias de pão na torradeira enquanto ele foi se servir de outras coisas. Quando a torradeira levantou o pão, um camarada pegou as 2 fatias e botou no prato dele e foi embora. Aí ele falou, peraí, essas fatias são minhas, faz outra. E agora? A pergunta é agora na cabeça da gente, o que você faria nessa situação? Quando eu faço isso, em treinamentos, é comum me perguntar, e você, o que você faria? Eu não sou referência, nem um pouco. A gente tem referência. Em resumo, o nosso amigo, ele pensou, eu tenho um negócio para fechar, não vale a pena eu me aborrecer com um camarada que visivelmente está querendo encrenca, e não vai ser comigo. Foi lá, fez mais 2 torradas, comeu e saiu. Ele usou uma característica muito interessante, chamada inteligência emocional. Uma virtude e uma técnica. Ele não se deixou levar pelo impulso, porque eu acredito que muitos de nós aqui ia na jugular, né? Dava um tapa no prato do cara, pá, agora nem eu nem você, né? Cuspia na torrada do cara, qualquer coisa do gênero, né? Porque a gente estaria movido por uma forte emoção, fruto do orgulho. Vou levar um desaforo desse, precisa de resposta. Por isso, quando me perguntam o que eu faria, eu não sou referência. Mas nós, espíritas, os cristãos, temos. Curiosamente, Kardec, quando ele começou a se envolver com o fenômeno das mesas girantes, das pancadas, respostas, essas coisas, e que ele, não só ele, como tantos outros cientistas, estava vendo agora a história de William Crookes, o cientista inglês, também envolvido com os fenômenos de materialização, vários outros cientistas. Kardec, ele teve uma preocupação diferente dos demais. Ele não teve a preocupação de ficar só na investigação do fenômeno. Ele era também um homem de ciência, nós estamos falando da França, século XIX, logo depois da Revolução Industrial, logo depois
em plena Revolução Industrial, logo depois da Revolução Francesa. Nós estamos falando de um século em que a Igreja foi afastada completamente da ciência, em que os cientistas puderam pensar, puderam levantar teorias, teses, com problemas sociais imensos, porque com a Revolução Industrial as cidades incharam, não tinham estrutura, e aí uma miséria, salários horrorosos, exploração. Surgiram as ciências sociais nessa época, sociologia, Karl Marx, independente do que a gente pense, nem é um dos meus favoritos, o capital, aquela questão de capital, trabalho, tudo isso, esse calmo, se pensava naquela época. Paris, século XIX, fervendo. Mas Kardec também participava disso, tudo dos magnetismos, da eletricidade, era um anatomista, ele era um multifacetado na questão cultural. Mas ele era um homem bom, uma pessoa do bem, uma pessoa que olhava para o outro com uma visão humanística. Até onde se sabe, ele não tinha religião. Até onde se sabe, ele não tinha religião. Ou se tinha, não era praticante. Nasceu na França, conheceu o catolicismo, foi estudar na Suíça, com Pestalozzi, conheceu o protestantismo, mas, até onde se sabe, ele não era adepto, pelo menos frequente, de nenhuma religião. Tinha as suas questões existenciais, que são questões existenciais. Quando a gente começa a se perguntar, por que eu estou nesse mundo? Quer ver quando a gente escuta uma questão existencial? Quando briga com o filho, ele vira para você e diz, eu não pedi para nascer. Já escutou isso? Isso é uma questão existencial. A vontade que dá de responder é pediu sim. E eu não sei quando é que eu estava com a cabeça que eu aceitei. Mas aí a coisa complica. Mas é uma questão existencial. Por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Eu tenho um para trás? Eu tenho um para frente? Por que eu nasci no Brasil? Por que existe o bem, existe o mal? Qual é a origem? Se Deus é tão bom, como se falam, por que morrem crianças aí de fome, que nunca fizeram nada aí nessa África sofrida, até mesmo aqui do lado da gente? São questões existenciais. E as religiões e as filosofias sempre tentaram dar respostas. Com licença, deixa eu botar minha água aqui perto. Sempre tentaram dar respostas, a grande maioria delas incompleta, quando não insuficientes. Kardec tinha isso também. Aí, quando ele se depara com o fenômeno, e o fenômeno diz para ele não partiu da cabeça dele a ideia, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra e hoje estamos numa outra dimensão, chamada dimensão espiritual. Aí ele, opa, como é que funciona esse negócio aí? É uma questão lógica, parando para pensar agora. Imagina que a gente saiba que um dia qualquer da nossa vida nós tenhamos que ir para a Rússia, por exemplo. A gente não sabe que dia, mas sabe que um dia vai. Não seria de bom tom começar a se informar sobre a Rússia? Clima, condições de dinheiro, alimentação, a língua, e meio que se preparar. Eu vou falar russo? Não, mas pô, se eu falar inglês, eu vou me virar na Rússia, porque em inglês muita gente fala. O dinheiro não é rublo, mas se eu levar dólar ou euro, de repente, se eu tiver uma poupança em dólar ou euro, eu vou me virar lá. Vou entrar em sites russos, vou tentar lá um Facebook, um Instagram com gente da Rússia, vou tentar fazer um intercâmbio aí, conversa, e de repente, quando eu chegar na Rússia, eu sei pelo menos sair do aeroporto e pedir um cachorro-quente. Informação. Fez a mesma coisa. Se todos nós vamos morrer, e isso é fato,
A gente vai desencarnar. Desencarnar é o espírito, mas o corpo morre. A gente vai desencarnar, a gente vai partir. Partir para alguma dimensão. Ora, se as pessoas que estão nessa dimensão estão querendo conversar comigo, não seria interessante eu pegar informações sobre lá? Kardec começa a pegar as informações. É assim nasce o Livro dos Espíritos. 18 de abril, o dia do Livro Espírita, né? E ele começa uma série de questionamentos, a partir da questão maior, Deus. Ele começa por aí e vai fazendo um desenrolar de como é a vida no mundo espiritual, como é que vem, como é que vai a capítulo 2, ele vai todo um desenrolar. Não vai falando em nada religioso, nada, nenhuma figura religiosa aparece. Até que, na questão 625, ele faz uma pergunta interessante. Existe algum padrão de moral para os homens, de perfeição moral para os homens? Existe alguma referência? Por quê? Porque, pelo que estava sendo colocado pelos espíritos, a lei de causa e efeito é a lei que rege o processo evolutivo. Liberdade de ação, responsabilidade pelas consequências. Eu sou livre para agir, mas estou atrelado à consequência da minha ação. E a única coisa que a gente é obrigado a fazer na vida, a única, é escolha. Até quando a gente escolhe, não escolher, está escolhendo alguma coisa. E toda escolha tem renúncia, várias renúncias, e algumas consequências, de curto e de longo prazo. Então, eu posso escolher, por exemplo, na minha alimentação, comer coisas que eu gosto, mas que não são saudáveis. Sou livre. Mas se isso depois me afeta a minha saúde orgânica, vai lá nos triglicerídeos, vai lá na pressão, foi consequência. Eu escolhi aquilo? Não, mas eu escolhi algo que me fazia correr esse risco. Como nós não costumamos ter muito visão de longo prazo no que diz respeito às nossas escolhas, o curto prazo ele tem uma pressão muito grande, que é a questão do prazer, da satisfação do sensório, a gente não costuma pensar em termos espirituais quando nós fazemos as nossas escolhas, que é o longo prazo. Às vezes não tão longo, dependendo da hora que a gente vai, mas é sempre no longo prazo. O máximo que a gente pensa em longo prazo aqui na Terra é uma aposentadoria, uma poupança que possa me garantir uma velhice confortável. É o máximo. Pouco levamos em consideração as questões espirituais. Porém, como toda escolha tem consequência, e é um leque, e sempre nós temos um leque de opções, o exemplo é estarmos aqui agora. Isso aqui foi uma escolha. Cada um de nós usou um critério para estar aqui, mas podia estar fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Tem várias opções. Podia estar em casa vendo uma Netflix, vendo novela, podia estar indo para o shopping, podia estar fazendo... Teríamos outras opções. De alguma forma, a gente ponderou esta opção como a melhor escolha, por isso estamos aqui. Mas tem escolhas que a gente não tem muita percepção das consequências, às vezes. E aí Kardec falou, se eu sou sempre... Olha o raciocínio, não está escrito, mas eu estou pensando dessa forma. Se eu sou sempre... toda a minha escolha tem atrelado a uma consequência e tem um leque de opções de escolhas para eu fazer, será que tem a melhor? Certamente sim. E tem uma pior. Também sim. E tem várias no meio. Tem referência para eu escolher a melhor? Existe algum padrão de referência para a melhor escolha? E os Espíritos respondem. Vede Jesus. Olha para Jesus.
Jesus é referência. Está na dúvida? Olha para Jesus. Vê a proposta dele. Porque ele é a referência de perfeição moral para os homens. Porque a gente costuma dizer, pô, mas joga Jesus? Tão longe? Não, não está tão longe. Nós é que nos afastamos quando achamos que está tão longe. Tem uma coisa que eu sou meio implicante. Quando chega dezembro, algumas pessoas dizem, Jesus se aproxima da terra. Cara, isso me dá uma gana. Porque não foi ele que disse, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, então ele não se aproxima, porque ele não pode se aproximar da terra de algo que ele nunca saiu. Ele está sempre próximo. Quem se distancia somos nós, com as nossas escolhas, porque ele faz umas propostas revolucionárias, o que confundiu em muitos homens da época, e até hoje confunde, porque a gente espera um reformulador social. Nós gostaríamos, pela lei do menor esforço, que alguém resolvesse o problema das questões sociais. A gente gostaria disso. Oh, o Senhor Deus não está vendo isso. Mas Deus age nos homens através dos homens. A proposta de Jesus é uma reformulação interna e não externa do conjunto de valores que regem as nossas escolhas e das crenças. Porque nós somos, cada um de nós é um conjunto de crenças e valores completamente diferentes uns dos outros, porque nossas experiências do passado são totalmente diferentes. Então, a nossa individualidade é igual à nossa impressão digital. Cada um de nós pode responder parecido aos estímulos, mas nós não somos iguais nas respostas. A questão de alma gêmea. Alma gêmea é algo, esquece. Até porque o cara que cantava alma gêmea já casou umas 8 ou 9 vezes, quer dizer, esquece a alma gêmea. Não tem. Existem espíritos simpáticos, ou seja, que caminham parecido, mas não tem. Porque nós somos uma individualidade. Crença, o que é? Composta de crenças e valores. Crença, o que é? Aquilo que eu acredito. Não importa se as evidências até mostram o oposto. Se eu acredito, é minha verdade. Se eu acredito que eu sou bonito, não importa que o espelho diga, olha, eu ajo como uma pessoa bonita. Se eu acredito que a Terra é plana, tem uns caras aí acreditando aí que a Terra é plana, eu não sei de onde é que, eu não sei o que aconteceu com a cabeça dessas pessoas, mas eles acreditam. E a gente tem que respeitar a crença. Crença é crença, é verdade. Verdade da pessoa. A única coisa que eu posso falar é não chega perto da beira não, que vai que caia. Mas é a crença. Se eu acredito que eu sou velho demais para fazer alguma coisa, para estudar, eu não vou estudar, mesmo que tenha valor. E valor é aquilo que me motiva a agir. Se tem valor, eu vou atrás, desde que a crença me liberte. Eu tenho um amigo que tem quase 90 anos e corre maratona. E ganha, claro que na idade dele, na faixa etária dele. Volta e meia está lá no Facebook, colocando lá a medalha. Quando ele está em segundo lugar, está de cara amarrado. Por quê? Corre com 90 anos. Ou qualquer um de nós aqui vai correr mais. Está maluco? Eu estou velho demais para isso? Não. É crença. Agora, por que você não corre maratona, se alguém me perguntar? Porque eu odeio correr, eu odeio que me sacuda, eu não vou correr nunca, porque não tem valor. Mas se alguma coisa tem valor e a tua crença te liberta, você vai atrás, faz a escolha. O problema é que nós temos umas contaminações no nosso modelo comportamental. Ele é contaminado por 2 vírus poderosos, 2 chagas, lá no nosso perispírito, impressa, fruto das nossas escolhas no passado. Quem diz isso é Emmanuel, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Egoísmo e orgulho. São 2 crenças. O que me leva a distorcer a minha visão de realidade. Se eu me acho melhor do que alguém,
Que egoísmo e orgulho são irmãos siameses. Se eu me acho melhor que alguém, eu tenho mais direito que esse alguém. E eu vou me comportar dessa forma. Então, eu vou estar com as minhas escolhas contaminadas. Jesus faz uma proposta de reformulação. Meu filho, dá uma reformulação nisso aí. Eu tenho uma proposta para você. E ele falava em quê? Reino dos céus. Olha para as parábolas de Jesus. Quase todas elas começam assim: o reino dos céus se assemelha a... O reino dos céus se assemelha a... O que ele está falando? De vida espiritual. Ele está falando para um povo, e não só daquele tempo, de todos os tempos, que tem foco muito grande na questão material, que é transitória. E a espiritual é a permanente. Mas onde está o nosso foco? Onde estava o foco do povo hebreu daquela época? Na terra, terra prometida. Terra, onde eu posso plantar, onde eu posso criar animal, onde eu posso criar meus filhos. Isso era o máximo. Não foi assim que Deus prometeu a Abraão a terra prometida? Não foi assim que Moisés tirou o povo da escravidão para a terra prometida? Terra. E Jesus fala de reino dos céus, vida espiritual. Ficou por aí, porque também não andava mais para falar mais. Tanto que ele vai prometer o Consolador. Então, quando na proposta de Jesus, que é a proposta da doutrina espírita dá base motivacional para isso, o interesse pessoal, o interesse material, se choca com o interesse espiritual, o espiritual tem prioridade. Pensa em coletivo e não pensa em indivíduo. Por quê? Porque a gente vive em coletividade. Nós somos peças descartáveis. Cada um de nós aqui é peça descartável da sociedade. Nós não fazemos a menor diferença, a menor falta. Nenhuma. Ali, 3, 4 pessoas em volta vão chorar. Se chorar, se não der, ainda bem que essa mala foi embora. Em 50, 60 anos, ninguém sabe mais de nós. Pode ser o presidente da maior nação do mundo. Troca. Vem outro. Kardec foi perguntar isso para o Espírito da Verdade. Está lá em Obras Póstumas. Quando ele viu a dimensão da coisa, né, do trabalho, ele falou: meu Deus do céu. Ele fala com o seu mentor, o Espírito da Verdade, que é Jesus. Ele pergunta: vocês vão me ajudar? Porque está difícil. Não te ajudar seria não te amar. E se eu falhar? Tem outro. Já está até encarnado. E nos planos de Deus não tem improviso. A resposta do Espírito da Verdade. A gente é absolutamente peça descartável, mas a gente não pode viver sem um conjunto. Nós somos seres interdependentes, nós dependemos do conjunto, mas o conjunto não precisa de nós. Então, onde está o foco, onde é que está a prioridade da minha ação? Naquilo do qual eu dependo. Olha para o conjunto, age para o conjunto. Seja um colaborador e não um predador. Mas nosso foco é predatório quando entra o orgulho e o egoísmo. Uma microartéria que entupa no nosso cérebro, nos coloca à mercê, o homem mais poderoso do mundo, à mercê de terceiros, até para suas necessidades fisiológicas. Uma microartéria que entupa. Tal é a fragilidade do corpo que a gente tem. E muitas vezes a gente se acha. Não posso levar desaforo para casa. Eu tenho direitos. Nós temos deveres. Direito é consequência de cumprimentos e deveres. Cumprir o dever é que é a ação.
perante o conjunto. Os direitos são consequências do cumprimento dos deveres. Então, olha para Jesus, olha a proposta. E a proposta dele está claríssima no Sermão da Montanha, que foi a maior de todas as palestras já proferidas. Todos os tempos, em todas as épocas. Porque ele fala de felicidade. Gente, ele fala de felicidade. Bem-aventurados os... Ele fala de bem-aventurados, então, quer dizer felizes. Aí vai pegar lá o Sermão da Montanha, vê se ele fala. Felizes são aqueles que possuem um carrão importado na sua garagem da cobertura na praia. Felizes são aqueles que mandam os filhos viajarem para a Disney todo ano. Felizes são aqueles que conseguem morar em Portugal. Ele já começa falando de humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito significa humildes. Cuidado para não confundir com o espírito pobre, que é diferente. Humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados misericordiosos. Ele fala de virtudes. Virtudes que levam a escolhas mais sofisticadas ou mais aprimoradas, que vão dar consequências de melhor resultado, reino dos céus, na vida espiritual. Porque nós aqui na Terra, eu gosto dessa imagem, nós estamos aqui misturados todos no mesmo plano. Homens, mulheres, mais idosos, mais novos, pessoas melhores. Aqui só tem pessoa boa, né? Todos nós aqui somos bons, né? Somos gente fina. Mas, considerando o conjunto da humanidade, nós somos espíritos, por favor, né? Se a gente vai para o inferno, imagina o resto da humanidade com o que está. Né? A responsabilidade aumenta muito. Mas nós estamos todos misturados por causa de uma coisa muito simples. Bons e maus. Lei da gravidade. Todo corpo mais denso é atraído para a Terra. Então pode ser bom, pode ser mau, pode ser... Não importa. A lei funciona para todo mundo, até para quem não conhece. Se uma criança de 2 anos chegar na beira da janela, se debruçar, ela cai. Coitadinha. Era tão novinha, tão inocentezinha, mas a lei da gravidade não pergunta, é uma lei física. Ela atrai. Toma cuidado com a criança, bota grade, bota tela. Porque existe uma lei da gravidade que nos nivela na Terra, bons e maus. Porém, quando a gente desencarna, o nosso corpo espiritual, que é um corpo energético, e no tempo de Kardec era chamado matéria quintessenciada, porque não se conhecia ainda a relação entre energia e matéria, que só com Einstein é que nós vamos ter lá a equação da lei da relatividade, né? Energia e matéria são a mesma coisa, só em padrões, em vibrações diferentes. Nosso corpo espiritual, ele não é submetido à lei da gravidade, porque ele é mais energia, ele é muito fluídico, então não tem mais leve do que pena, muito mais, pena é matéria. Então nós não ficamos presos na Terra pela lei da gravidade. A gravitação existe, mas ela é moral, porque o nosso corpo espiritual, ele é uma energia, ele é um corpo energético, vibrando no padrão moral que nós temos. E se nós somos rancorosos, somos briguentos, somos egoístas, ele tem um padrão de vibração mais denso de que uma pessoa generosa, de uma pessoa grata, de que uma pessoa gentil, mais leve. E a gravitação no mundo espiritual, ela é moral.
como se a gente pegasse um prego e uma rolha e colocasse em cima da mesa. Os dois estão no mesmo plano. Mas se eu colocar um prego e uma rolha dentro deste copo d'água, o prego desce e a rolha flutua, por causa da densidade do prego e da rolha, que no meio, como a água, se separam. Então, a proposta de Jesus é de uma reformulação moral, de escolhas. E lá no Sermão da Montanha, ele vem fazendo uma série de causa e efeito. E aquela que eu comecei a falar, e que é a referência do cara da torradeira, que diz Jesus: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ah, pegou minha torrada, vou cuspir na tua. Isso não vai ficar assim. Isso foi dito. Olho por olho, dente por dente. Isso não fica assim. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Bom, vamos levar em consideração que é a linguagem figurada. Jesus falava para orientais do século zero. Estava falando uma linguagem figurada. Não impede a defesa, porque senão os maus estariam livres para fazer o mal, porque nós não iríamos nos defender. O que ele está falando é reaja num padrão diferente. Não é fique sem reação. Mas se você reage no mesmo padrão, é um cachorro correndo atrás do rabo. É um círculo vicioso. Não é deixar de reagir. Reage num padrão diferente. Aceita a pancada, mas seja resiliente e veja qual é a melhor escolha. O que o nosso companheiro, nosso amigo fez? Nem sei se ele era espírito ou coisa que o valha. Ele fez um custo-benefício. Não vale a pena. Porque se ele retruca, qual seria a consequência? Imprevisível. Porque o outro não ia ficar sem dar uma resposta. Qual seria a consequência? Imprevisível. Seja qual fosse o que ele fizesse, fosse tomar satisfação, pegasse a torrada, empurrasse, coisa que o valha. Porque aquela pessoa está desequilibrada. Porque se ela não me conhece, se ela não te conhece, e ela está ali procurando encrenca, e você se apresenta como voluntário, pronto, ela encontrou. Você se voluntariou para a desarmonia da pessoa. É como no trânsito, às vezes a gente leva uma fechada, no trânsito baixa sempre o lado negro da força, eu tenho que resistir. Né? É difícil. Moto, então, é um horror. Eu tenho que resistir, porque vai que o motoqueiro seja alguém que assista a minha palestra. Eu tenho que ter um mínimo de coerência. Eu tenho que ter um mínimo de um comportamento minimamente coerente com o que prego. Aí você vai dizer, mas você é isso? Não, não sou, mas estou no esforço, assim como todos nós aqui. Senão não estaria aqui. Está fazendo o que aqui? Tem coisa mais divertida. Instrutiva, não, mas divertida tem. Nós estamos no esforço. E não é assim que se reconhece o espírita? Que Kardec fala? Transformação moral. O que é transformação moral? É quando a gente percebe que o nosso modelo comportamental não está realizando a felicidade. Não está dando certo. Eu estou tentando e não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda. Aí você tem a informação. Se a informação faz sentido, houve a transformação moral. Mas não significa que houve a prática, houve a intelecto. É como você chegar à conclusão que está bebendo demais e precisa parar de beber. Por exemplo, houve a transformação moral. Porque até o momento que você não tomou conhecimento de ter que parar, eu preciso parar de beber, eu quero parar de beber. Isso significa que parou? Não.
significa que você tomou consciência da necessidade de, mas ainda não aconteceu, ainda não é uma realidade. Vai ter que passar pelo esforço de domar as más inclinações. Vai ter que passar pela síndrome da abstinência. Seja no que for, tem uma síndrome de abstinência. Se eu quero parar de comer açúcar, tem uma síndrome de abstinência. Se eu quero parar de beber, tem uma crise de abstinência. Se eu quero parar de ser orgulhoso e egoísta, tem uma crise de abstinência. E tem uma prova, tem uma aferição. Porque se você entra para ganhar um novo conhecimento, em qualquer escola do mundo, para você levar o diploma, tem que passar por uma aferição. E onde é que eu vou ter aferição? Na vida de sociedade. Se eu quero me tornar uma pessoa, bem-aventurados os mansos, que não reagem com violência, é óbvio que eu vou pegar um cara de torrada desse jeito. Mas está na cara que alguém vai pegar minha torrada, porque ali eu estou passando pela aferição. Está na cara que alguém vai me dar uma fechada. Está na cara que eu vou levar um empurrão sem mais nem menos. Está na cara que eu vou tomar um prejuízo, porque é uma aferição. Como eu vou reagir é o processo de aferição. Claro. Qualquer um aqui frequentou o banco escolar. Não tem prova? O que é a prova? A aferição. Tem um amigo meu, eu conto essa história sempre, mas como eu não venho aqui há muito tempo, acho que ninguém mais lembra. Então, se eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Tem um amigo meu, cujo neto estuda numa escola em São Paulo. Eu não sei que escola é, escola particular. E ele disse que nessa escola, pelo menos nessa escola do neto, não sei se outras, não tem dia de prova. O professor entra em sala, fecha os cadernos, agora deve ser desliga os computadores, bota o celular na gaveta. Hoje é dia de prova. Porque eles entendem que matéria dada é matéria sabida, portanto, pode ser aferida a qualquer momento. Escola braba, né? Essa não é a escola da vida? Tem dia da prova? Pode ser agora, na hora que a gente sair. Pode ser a qualquer hora. Pode ser até aqui dentro. Não tem dia da prova. Ou a gente está preparado, ou a gente não vai passar. E o que acontece quando a gente não passa? Repete. Esse é um mundo de repetentes, porque é chamado mundo de expiação. E sofre. O que é sofrimento? Sofrimento é o feedback da lei de que você está fazendo alguma coisa que não devia estar fazendo mais. Por isso a gente sofre. Dor é diferente. Dor é parte do processo de evolução. Sofrimento dói, mas dor em si, ela pertence ao processo de evolução, porque crescer dói. E a gente veio aqui para crescer, para superar limitações. Viver é desafiador. É para ser, senão a gente não cresce, não evolui. A maioria de nós tem uma tendência à inércia, por isso tem que ser empurrado. Qualquer superação de limitação dói. Você quer melhorar o seu condicionamento físico, vai para a academia, os músculos vão doer. Você quer praticar algum esporte, vai doer. Você quer aprender alguma coisa, vai ter que gastar massa encefálica. Vai doer no sentido de que vai ter que abrir mão dele. Agora, o sofrimento não. O sofrimento é feedback da lei que você está errado na sua escolha. Intencionalmente errado. Aí a gente sofre. É o menino, é o estudante que, ao invés de ir para a aula, vai matar a aula e depois, no dia da prova, não sabe o que vai fazer. Já viu quando tem o Enem, aqueles jovens que chegam atrasados?
e ficam agarrados na grade lá do coisa, gritando, pelo amor de Deus, abre a porta, meu Deus do céu. Não é sofrimento? Não foi escolha? Porque a prova está marcada há meses, o horário há meses, se sabe qual é. Chegou atrasado porque quis. Porque tem muita gente que chega até quase que de véspera. 2, 3 horas antes está lá. Aquele cara que perde o avião porque saiu de casa atrasado. Tem que chegar no trabalho 7 horas, acorda 5 para as 7, vai chegar atrasado, depois ainda reclama do trânsito. Então, o sofrimento é o feedback da lei. Olha, é que nem quando você dirige no carro. No carro tem uma montanha de informações. Pressão do óleo, temperatura, pneu, freio, ABS. Está cheio de informações. Quando acende a luzinha vermelha, é que alguma coisa está errada. Sofrimento é a luzinha vermelha. Opa, alguma coisa está errada. Porque a gente não foi coerente com o conhecimento. Porque existe uma... Mas como é que eu ia saber? Essa é uma pergunta, mas nós temos uma referência. Mas existe na lei divina uma referência igual para todos nós, em qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer condição social ou intelectual. Nós todos somos iguais na dor. Absolutamente iguais. A dor de um câncer é igual em qualquer pessoa. Multimilionário ou um mendigo na rua. As condições para o tratamento é que são diferentes, mas isso é da arrumação da sociedade. Então, eu não posso dizer eu não sabia. Uma vez com um amigo meu, a gente estava no trabalho voluntário, juntos. Aí eu falei com ele. Pô, cara, vamos dar uma parada para comer alguma coisa que eu estou com fome. E aí ele me deu uma bronca. Você não sabe o que é fome, para de falar, você está com vontade de comer. Eu sou nordestino, eu passei fome, eu sei o que é. Você, no máximo, está com vontade de comer. Pô, desculpa, era só um sanduichinho. Pô, não precisa ficar bravo comigo. Ah? Mas ele tinha referência. Ele sabia. Então, quando a gente vê uma pessoa na rua, deitada debaixo de uma calçada, na chuva, a gente sabe o que é. A gente sabe o que é. Porque a gente se colocar no lugar daquela pessoa, se usar de empatia, sabe que não seria nada agradável. Não, mas eu não posso fazer nada. Ora, mas não despreza. Não posso fazer nada, não tem nem às vezes um dinheiro para dar. Eu moro aqui na Tijuca, volta e meia eu vou para a Praça Sans Pena, moro mais para baixo, mas vou para a Praça Sans Pena, eu gosto de ir a pé. Uns 3 quilômetros de caminhada eu gosto de andar, eu e minha mulher. A quantidade de pedintes que tem na rua é imensa. É óbvio que não dá para atender a todos. Porque senão quem vai estar pedindo quando chega na Praça Sans Pena sou eu. Não dá. Mas olha que uma coisa curiosa. Eu sou mais frio do que minha mulher. Ela está umas 3 encarnações na minha frente. Tinha um rapaz com um cachorro, população de rua, mas com um cachorro do lado. E o rapaz pediu um dinheiro. Ela virou para ele e falou, lamento, mas eu não tenho como te dar. Aí ele agradeceu. Obrigado, senhora. Deu uma parada. Pelo menos a senhora olhou para a minha cara. Olha como ele se sentiu. Pelo menos a senhora olhou para a minha cara, porque a maioria das pessoas nem para a cara olha. Mas isso é uma realidade nossa.
Estou falando com uma acusação, não, eu estou falando até olhando para o espelho. Isso é uma realidade nossa. Só para a gente encerrar, eu vou contar uma passagem. Ela pode ter acontecido ou não. Não sei se aconteceu, pode ser que sim, pode ser que não. Esse evento se dá numa grande cidade do Rio de Janeiro, numa noite chuvosa. 7 horas, 7h30 da noite. E aí tem um menino, esse menino de rua, vendendo bala no sinal. E ninguém mais estava comprando. Chovendo. Escuro. Garoto. Imundo. A roupa vendendo bala, os vidros fechados, indiferente. Ele viu que não ia mais conseguir nada, arrumou um jornal e tal, debaixo de uma marquise e ajeitou para dormir. No que ele está se ajeitando, vem um policial e diz para ele: meu filho, você não vai poder ficar aí, não. Não tem para onde ir. Está chovendo. Aqui é uma marquise. Você não pode ficar aqui, não. Moço, eu vou para onde? Você faz o seguinte. Você está vendo aquele poste ali? Aquela luz ali? Ali tem uma rua que sobe. Sobe aquela rua, lá em cima, você vai ver uma casa muito antiga, com uma luzinha verde na varanda. Bate na porta. E quando te atenderem, você fala, Mateus 25:40. E ficou olhando. Meu filho, vai, aqui tu não vai ficar. Não tinha jeito, ele foi. Subiu. Encontrou a tal casa com a luzinha verde. Bateu. Uma senhora bem idosa. Abriu a porta e falou: o que foi, meu filho? Senhora, o policial lá embaixo, PM, lá mandou eu dizer para a senhora, Mateus 25:40. Não sei nem o que é isso. Ela pode entrar. Entra aí. Menino de rua escolado, são desconfiados, mas não tinha alternativa, estava chovendo, todo molhado. A senhora virou para ele: quer tomar um banho? Bom, se for possível, né? Aí encaminha ele para um banheirinho lá no quartinho de empregado. E ele está tomando um banho, então é um banho da vida dele, né? Porque quanto tempo ele não tomava um banho? Um sabonete lá, tinha uma toalha. Ela bate na porta, ele toma um susto. E aí ela diz: aqui fora tem uma roupinha para você. Aí ele falou: você Mateus 25:40, é esquisito. Está me dando banho. Está me dando uma toalha, está me dando roupa. Ele abre a porta meio cabreiro, puxa a roupa, fecha. Um moletomzinho e tal, usado, mas limpo, arrumadinho, né? Não era novo, mas arrumadinho, limpinho, ele bota o moletom. Aí ele sai, aí a senhora falou: quer comer alguma coisa? Se quero. Aí tem um lanche lá, um refresco, um pão com manteiga, um queijo, uma coisa assim, simples, mas substancial, né? Aí ele fica assim: Mateus 25:40, já me deu banho, já me deu roupa, agora está me dando comida. Que estranho esse Mateus 25:40. Ele come, e a senhora fala: olha, voltar para a rua você não pode. Tem um quartinho aqui, um quartinho. O empregado tem uma caminha lá, dorme lá, amanhã a gente resolve. E ainda vai me dar uma cama para dormir, esse Mateus 25:40. Ele vai e dorme um sono da vida dele, né? Quanto tempo ele dormia numa cama? E ele acorda com um cheiro.
cheiro que lhe lembrou alguma coisa, e era bolo, cheiro de bolo. Ele acorda, abre a porta, chega na cozinha, tem uma mesa posta, com suco, leite, café, pão, e um bolo que tinha acabado de sair do forno. Ele falou, meu Deus do céu, senhora, quem é esse Mateus 25, 40? Que me acolheu, me deu banho, me deu roupa, me botou uma cama limpa, com uma coberta, agora está me dando uma refeição dessas. Quem é? Aí ela vai, pega o Evangelho, Mateus 25, 40. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Mateus 25, 40, uma bela regra de vida, que nos livrará de muitos problemas e de muitos abusados que querem comer a torrada dos outros. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção.